Bom dia, hoje são 3 de dezembro de 2017, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 40 vídeos, o 40º vídeo com o título Teólogo Norman Geisler e Thomas Rowe. Para quem está assistindo pela primeira vez a este vídeo, quero explicar aqui que estou fazendo uma pequena série sobre os trechos que estão aqui neste livro. Este livro aqui, o título é Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois cristãos fundamentalistas evangélicos, norte-americanos, o Thomas Rowe e o Norman Geisler. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Este livro aqui faz sucesso no mundo evangélico, aqui no Brasil e principalmente nos Estados Unidos da América do Norte. Como estou mostrando ao longo dessa série, os cristãos fundamentalistas são aqueles que leem a Bíblia ao pé da letra, de forma literal. Eles pegam lendas bíblicas ingênuas, repletas de infantilidades e de erros, e tentam dar um ar de realidade a essas lendas. Daí os absurdos em que eles incorrem. Os cristãos fundamentalistas, para sustentar sua fé de forma ingênua, eles deturpam facilmente o próprio texto bíblico, como estou mostrando aqui, de forma bem simples. E vou trazer mais um caso agora, neste vídeo, correto? Antes de entrar propriamente no assunto, quero aqui explicar uma coisa, não é? Antes de entrar aqui no assunto, explicar o seguinte. Vamos partir aqui para a realidade, o mundo em que nós vivemos. Aqui no Brasil, por exemplo, Vamos partir assim para que você entenda o que vou expor no quadro. Muito bem. Eu tenho aí um amigo internauta, não o conheço pessoalmente, apenas por meio de minha página no YouTube. Ele se chama Edson Martins. O Edson Martins sempre está presente aí em minha página, fazendo comentários. Ele, por meio de seu comentário, ele é uma pessoa inteligente, cômica, muito engraçada. E ele faz ali comentários inteligentes e com aquela marca característica da comicidade, Cômico, tipo um comediante, muito engraçado, Edson Martins. E o Edson Martins assiste a meus vídeos aí no YouTube por meio de seu televisor, um Smart TV, Um televisor que capta Netflix, capta YouTube, etc. Eu também aqui assisto aos meus vídeos também pelo televisor Smart TV. Muito bem. Então o Edson Martins, ele é calvo, ele é careca. O Edson Martins não tem, pelo que vejo em sua foto, e como ele já declarou, ele não tem um fio sequer de cabelo. Não tem na cabeça. Ele é completamente careca. Tipo aquele policial dos filmes aí, O Kojak, Totalmente careca, tipo aquele político Esperidião Amin, também totalmente careca. Muito bem. Então vamos aqui esquecer a Bíblia e vamos entrar na realidade nossa aqui no Brasil, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui traçar um caso hipotético. Vamos aqui supor que o Edson Martins, que é totalmente careca, vamos supor que ele ali, numa bela manhã, ele caminhe perto de sua casa ali, num calçadão, numa calçada. Ele vai caminhando.
E ele, no meio do caminho, se encontra com 3 rapazes, 3 jovens adolescentes, não é? E esses 3 jovens adolescentes, ao verem que o Edson Martins é completamente careca, vamos supor que esses jovens digam assim para o Edson Martins: caminhe careca, vá caminhando careca. O Edson Martins, ao ouvir esses 3 jovens, referindo-se à sua calvície, à sua careca, o Edson Martins com certeza vai continuar caminhando. Ele vai até achar graça daquelas manifestações daqueles jovens. Ele não está preocupado com aquela bobagem, porque isso é coisa ingênua. Chamar o outro de careca, calvo, vai calvo, caminha careca. Uma pessoa sendo careca, sendo uma pessoa mentalmente sadia, ela vai achar graça. Ela não se incomoda se alguém a taxe de careca ou não. Então, isso é bem simples de entender, não é? O Edson Martins, como eu percebo aqui, ele não ligaria para aqueles 3 jovens. Os 3 jovens poderiam continuar dizendo: caminhe careca, e o Edson Martins não estaria nem aí para eles, estaria até rindo, não é isso? Muito bem. Agora imagine uma pessoa careca, um brasileiro careca, caminhando por uma calçada, sem ser o Edson Martins, caminhando pela calçada e 3 jovens aparecendo e dizendo: caminhe careca, vai careca, caminhe careca. E essa pessoa, sendo careca, ficaria revoltada, com raiva, com ódio daqueles 3 jovens. Essa pessoa careca seria uma pessoa mentalmente perturbada, porque aquela agressão verbal não é agressão propriamente dita, não ofende a ninguém, é simplesmente uma afirmação tola, imbecil e que não merece respaldo. Muito bem, então vamos supor que essa pessoa, em vez de ter o comportamento do Edson Martins, essa pessoa fez coisa diferente. Essa pessoa estava com uma faca ali na sua cintura. E diante dessa frase, caminhe careca, daqueles 3 jovens, essa pessoa doentia pega a sua faca e agride os 3 jovens, matando-os ali naquele momento, apenas porque os 3 jovens a taxaram de careca. Essa pessoa aí é mentalmente perturbada, porque aquilo, a mera expressão caminhe careca, essa aí não é um motivo para uma pessoa ceifar a vida de outrem. Muito bem, dei aí um exemplo, não é? Do Edson Martins, que fez foi rir diante daquela bobagem dos jovens. Já outra pessoa que, diante daquela bobagem dos jovens, agiu de forma contrária e de forma errada, que causa repugnância, não é? Porque a mera afirmação salve careca, caminhe careca, é uma afirmação tola, que não é motivo algum para uma pessoa ceifar a vida de outrem. E quem diz isso? Quem diz isso? O Código Penal brasileiro, o nosso Código Penal. E eu vou explicar isso aqui agora. Depois dessas explicações, a gente aí passa para a Bíblia, não é? Para você ver aqui mais um caso na Bíblia. Muito bem, então vamos agora ao quadro que eu vou explicar esse problema aí do Código Penal, o comportamento do Edson Martins e o comportamento do outro homem, não é? Que agiu de forma contrária, cometendo ali homicídios, certo? Então vamos lá. Muito bem, então vamos aqui. Aqui no quadro eu coloquei um caso aqui, uma lenda bíblica, um fato não real bíblico, mas que os cristãos fundamentalistas, lamentavelmente, veem isso aqui como se fosse um fato real, e quando eles começam a justificar o que está aqui, aí eles caem no absurdo, correto? Então vamos aqui mostrar o Código Penal brasileiro, não é?
Aqui é a parte especial do Código Penal com o crime de homicídio, certo? O que é o homicídio? Homicídio é aquela ação que leva um ser humano a matar outro ser humano. Então, quando um homem ou uma mulher mata um homem ou outra mulher, e essa ação, ela é dolosa, ou seja, o homem quer matar realmente, ele tem o desejo, ou a mulher, o homem ou mulher tem o desejo de matar outrem, então isso aí é homicídio doloso. Existe também o homicídio culposo, quando a pessoa não tem a intenção, o dolo de matar outrem, aí mata por imprudência, negligência ou imperícia. Então vamos aqui. O Código Penal brasileiro traz o homicídio logo no início, no artigo 121, correto? Então aqui é Código Penal brasileiro. Artigo 121. Esqueci aqui de colocar aspas, ó. Aqui já pode colocar aspas, ó. Código Penal brasileiro. No artigo 121 está escrito assim: matar alguém. Isso aí é homicídio. Existem 3 tipos, ou melhor dizendo, 4 tipos de homicídios, certo? 4 tipos. Quais são os homicídios? O primeiro é homicídio simples, que está aqui no artigo 121, caput, matar alguém. Isso aí é o homicídio simples. O homicídio privilegiado está no parágrafo 1º do artigo 121. Aqui está. Isto aqui se chama homicídio privilegiado, em que há um caso de diminuição de pena. Há outro tipo de homicídio, o terceiro, que aqui está no parágrafo 2º do Código Penal. É o homicídio qualificado. É o homicídio mais grave, porque as razões para alguém cometer esse homicídio são razões mais fortes, daí a pena maior. E temos também, no parágrafo 3º, que aqui não está, no parágrafo 3º, porque não há razão para isso aqui, o parágrafo 3º traz o homicídio culposo, correto? O homicídio culposo é quando o agente, a pessoa, não quer matar outra, mas acaba matando. Então são 4 tipos de homicídio, não é? Homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado e o homicídio culposo. Muito bem, então vou ler aqui. Artigo 121. Matar alguém. Qual é a punição? A pena. Aqui está, reclusão de 6 a 20 anos, ó. Então isso aqui, ó, de 6 a 20 anos, correto? Quando uma pessoa mata outra de forma simples, homicídio simples, sem uma qualificação a mais, então a pena aí é de 6 a 20 anos. Agora, no parágrafo 1º, que aqui está, diz assim: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6, veja aqui, a 1/3. Isso aqui, gente, é um homicídio privilegiado. Então você viu lá em cima que a pena, a punição, é de 6 a 20 anos, não é? Mas se o agente, uma pessoa, comete um crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio, aqui eu repeti domínio, ó, desculpe aí, tá? Ou sob o domínio, aqui, ó, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O juiz vai reduzir aqui a pena do crime de homicídio, no caso do parágrafo 1º, a pena que está aqui, ó, que é de 6 a 20 anos, ela pode aqui ser reduzida. Por quê? Porque aqui houve um motivo aí muito forte,
para que uma pessoa matasse a outra, não é? Por exemplo aqui, no caso do parágrafo 1º, homicídio privilegiado. Vamos supor um caso em que um ladrão entra numa casa, não é? Um ladrão, e ali ele mata o filho do proprietário da casa. E o pai, naquele momento, vê ali seu filho assassinado ali, naquele momento, por um bandido, não é? Um ladrão que entrou na casa. Então, naquele momento, o pai daquele jovem está sob o domínio de violenta emoção. O filho dele foi assassinado diante dele. Então, naquele momento, o pai armado, ele age contra o ladrão. O ladrão foge da casa e o pai corre atrás do ladrão e mata o ladrão na calçada da casa com 2 tiros. Então esse pai, ele matou o ladrão fora de sua casa, o ladrão correndo, ele matou o ladrão pelas costas por causa da violenta emoção que aquele pai estava sentindo no momento, pois naquele momento o filho dele havia sido barbaramente assassinado. Então, essa emoção aí, violenta, para um pai que perde um filho, essa emoção violenta leva o juiz a baixar a pena aqui para o pai. Veja que aqui o pai, ele vai ser processado e ele vai ser condenado. O pai que matou esse ladrão correndo ali, não é? O ladrão saiu de sua casa. Não há por que se falar em legítima defesa aqui, porque o ladrão saiu da residência dele, fugiu, e ele foi perseguido depois pelo pai do jovem assassinado. Então aqui o pai vai futuramente ter a sua pena reduzida de 1/6 a 1/3. Ele vai pegar aqui uma pena menor do que se tivesse aqui praticado um homicídio simples. Como ele praticou um homicídio privilegiado, ele agiu sob o impacto de violenta emoção, então o juiz vai aqui abaixar a pena dele. Isso aí é crime de homicídio privilegiado. Já o homicídio qualificado, esse aqui, ele pega uma pena maior do que todos. Por quê, gente? Porque aqui no homicídio qualificado, as razões para uma pessoa matar outra são razões repugnantes, tá? São razões repugnantes. Então uma pessoa, quando comete crime de homicídio qualificado, ela pega uma pena maior. Veja aqui que a pena, lá no início, é de 6 a 20 anos, não é? Porque é um homicídio simples. O homicídio privilegiado do parágrafo 1º, a pena é menor, por causa da violenta emoção aí da pessoa que comete o crime. Já o homicídio qualificado, você vê que a pena é maior. Veja aqui, ó, pena, reclusão de 12, veja aqui, ó, de 12 a pena menor, até 30 anos aqui, ó. Olha a diferença. Aqui a menor é 12, a menor aqui é 6, ó. Então você vê que aqui a pena é maior, por quê? Porque o crime de homicídio qualificado, ele é repugnante. Os motivos que levam uma pessoa a matar outra são motivos repugnantes. Não são motivos que são aceitos pela sociedade. Não há razão alguma para a pessoa matar a pessoa, outra pessoa, com base nesses motivos aqui. E quais são os motivos? São muitos aqui, ó. Coloquei apenas 2 aqui, não é? Então diz assim o parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, aí vem, inciso 1º, mediante pagamento, né? Ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe. Veja aqui, gente. Quando uma pessoa comete um crime de homicídio mediante pagamento, essa pessoa está cometendo um crime de homicídio qualificado. Ele leva uma pena maior, porque o motivo aqui do crime é realmente repugnante, né? Uma pessoa receber dinheiro para matar outra. Então, mediante pagamento, paga, ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe. Motivo torpe é aquele motivo que causa repugnância na sociedade, não é? Por exemplo, quando uma mãe aqui
manda matar sua filha para ficar com o namorado dela, isso aí é uma coisa repugnante, não é? A mãe manda matar a filha para ficar com o namorado dela, namorado da filha. E aí, isso aqui causa repugnância, é um motivo torpe. Então essa mãe que manda matar a filha para ficar com o namorado da filha, essa mãe aqui, ela comete crime de homicídio qualificado. A pena é maior, por causa da repugnância do motivo, correto? Outro exemplo, quando uma pessoa mata outra por motivo fútil, veja aqui, ó, há uma diferença entre motivo torpe e motivo fútil. O motivo fútil é um crime qualificado que está tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2. Já o motivo torpe, no parágrafo 2º, inciso 1. Viu aí? Então, qual é a diferença de torpe para motivo fútil? É a mesma coisa? Não. Coisa diferente. Porque se fosse a mesma coisa, não estaria aqui no Código Penal. Apenas ficaria 1. Então, por motivo fútil, é outro motivo. É outra natureza. Motivo fútil é aquele motivo insignificante, gente. É aquele motivo insignificante. É um motivo que não tem lógica alguma, a pessoa matar a outra por motivo fútil. Um motivo insignificante. Por exemplo, quando, no caso aí, do Edson Martins que eu falei, o Edson Martins careca caminhando por uma calçada qualquer, 3 rapazes dizem, caminhe careca, continue caminhando careca. O Edson Martins, como é um homem inteligente, uma pessoa mentalmente sadia, ele vai achar até graça daqueles jovens adolescentes que estão dizendo para ele caminhar, ele careca. Então o Edson Martins vai achar até graça dos jovens, não é? Porque ele é a pessoa sadia. Já uma pessoa mentalmente perturbada, que não aceita assim uma provocação boba, verbal, essa pessoa parte para a agressão. Então a outra pessoa, um homem qualquer, que caminhe por uma calçada, aí vem 3 jovens e diz a esse homem, caminhe careca, e esse homem com um revólver ou uma faca, ele mata os 3 jovens, apenas porque os 3 jovens disseram que ele era um careca, então essa pessoa está cometendo um crime de homicídio qualificado, por motivo fútil. Ou seja, chamar uma pessoa simplesmente de careca não é motivo algum para que a pessoa que ouviu a crítica, a brincadeira, parta para a agressão, para que a pessoa ceife a vida de alguém. Isso não é motivo, é um motivo muito insignificante. A pessoa ouvir que é careca e por isso matar alguém, em razão dessa afirmação. Então você vê que motivo fútil é isso, tá? E aqui há outros incisos também, do parágrafo 2º. E termina com o parágrafo 3º, né, que é homicídio culposo. Bom, eu fiz essa demonstração aqui, com base no Código Penal Brasileiro de hoje, para levar aqui você a passagem bíblica que aqui está, que tem muita semelhança com o que aqui está, correto? Com o motivo fútil, ó. Chamar simplesmente uma pessoa de careca. Isso não é motivo, repito, para que a pessoa careca pegue uma arma e mate aquela pessoa que disse que ele era careca. Isso é um motivo fútil, daí o homicídio qualificado. Então vamos aqui à Bíblia, a esse caso aqui lendário bíblico e não real, e vou apagar o que está aqui e colocar aí as observações do Norman Geisler sobre essa passagem bíblica aqui. E você rirá muito aí do que escreve o Norman Geisler. No fundo, eu não queria fazer uma observação sobre esta passagem bíblica aqui, porque é até desnecessário, tá? A infantilidade aqui é tão grande que é até desnecessário fazer um vídeo sobre isso. Mas eu fui forçado a fazer esse vídeo
em razão das explicações do Norman Geisler. Aí você vai rir muito. O que ele diz, tentando explicar essa lenda aqui boba da Bíblia, correto? É por isso que os cristãos fundamentalistas, eles deturpam o texto bíblico. E quando eles deturpam os textos bíblicos, eles pioram mais ainda os textos, não é? Eles são fundamentalistas porque eles veem a Bíblia de forma literal. Pegam isso aqui como se fosse um fato real, como se isso aqui tivesse realmente ocorrido. E daí os absurdos que os cristãos fundamentalistas cometem em seus livros e também em suas falas aí nas igrejas. Portanto, vou apagar essa parte aqui do Código Penal e colocar aqui as explicações do Norman Geisler sobre o texto bíblico que aqui está, correto? E lá eu vou ler aqui o texto. Então, vamos agora ao segundo quadro. Vamos aqui agora à Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24, temos aqui mais um relato lendário bíblico. Isso aqui não é fato real que tenha realmente acontecido. Isso aqui é muito comum na Bíblia. Casos muito engraçados, ingênuos, mostrando que a finalidade dos escribas hebreus era montar histórias criadas por eles para ali tentar fazer com que as pessoas, ao crer no Deus hebreu, as pessoas aqui tratassem o Deus hebreu com respeito, com temor, sempre o temor, com medo aí de um castigo do Deus hebreu. Então, o objetivo aqui dos escribas hebreus, em muitas partes da Bíblia, é esse: montar histórias criadas por eles com um certo ar de finalidade, com um objetivo aí específico. É o caso aqui. Vamos lá. Diz assim: rapazinhos zombam de Eliseu. Rapazes, né? Adolescentes. O Eliseu aqui, o profeta, né? O profeta hebreu. Então vamos. Na verdade, não existem profetas. Ninguém sabe o que vai ocorrer daqui a fração de 1/1000 de segundo. Esse negócio de profecia, isso aí é pura lenda, pura superstição, pura fantasia. Então aqui está o título lá na Bíblia: rapazinhos, ou seja, jovens adolescentes, né? Rapazinhos zombam de Eliseu. Então vamos aqui. Então subiu dali a Betel. Quem subiu? O Eliseu, não é? Caminhando. Subiu dali a Betel e, indo ele quem? O Eliseu. Indo ele, Eliseu, pelo caminho, uns rapazinhos, adolescentes, né? Inconsequentes, jovens, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, zombavam do Eliseu. E diziam-lhe: sobe, calvo, ou seja, sobe careca, porque o Eliseu era careca. Então o Eliseu, em direção a Betel, pelo caminho, se encontrou com vários rapazes. E esses rapazes, gozadores, começaram a dizer: sobe careca, sobe careca. E o Eliseu ficou com muita raiva desses jovens. E continua aqui: virando-se ele quem? O Eliseu. Virando-se o Eliseu para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. O Eliseu estava caminhando, ouviu os jovens dizerem: sobe careca, sobe careca. E o Eliseu ficou com muita raiva. E aí ele voltou para trás, virou-se e viu aqueles jovens e amaldiçoou os jovens apenas porque os jovens estavam dizendo que ele era careca. Sobe careca, sobe careca. E Eliseu ali amaldiçoou os jovens em nome do Deus hebreu, criado pelo povo hebreu. E o que aconteceu? O Deus hebreu mandou então duas ursas que saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens. 42, ainda sobraram mais jovens. Então você vê aqui
que isso aqui é um relato muito ingênuo, muito infantil da Bíblia, mais um criado pela mente do escriba hebreu, do escritor hebreu, com a finalidade de que os hebreus adorassem ao Deus hebreu e respeitassem o Deus hebreu. E aqui é mais um relato infantil, ingênuo. Isso aqui não é fato real. Deus algum existe e Deus algum iria matar jovens apenas porque disseram que o Eliseu era careca e nada mais. Então você vê aqui que até na própria Bíblia a palavra rapazinhos, jovens, inconsequentes, né? Naquele calor da juventude, dizendo sobe careca, sobe careca. E aqui as ursas mataram aí, despedaçaram 42 jovens, porque simplesmente o profeta Eliseu não gostou de ser taxado de careca. Então você vê aqui que se isso aqui fosse passar para uma relação humana, como vimos lá no Código Penal brasileiro, se fosse aqui o Eliseu que tivesse matado os jovens, porque esses jovens o estavam chamando de careca, então aqui o Eliseu seria condenado aqui por homicídio qualificado, porque isso aqui é motivo fútil. Matar uma pessoa apenas porque essa pessoa diz que outra é careca, matar uma pessoa por esse motivo, isso aí é motivo fútil no Código Penal brasileiro, que é uma lei racional. Isso aqui é de uma irracionalidade sem fim. Veja aqui, na lenda bíblica, o Deus aqui matando 42 jovens, adolescentes, no calor da juventude, apenas porque esses jovens, coitados, brincando, chamaram o profeta Eliseu de careca. E Deus aqui não gostou. Veja o que é a crença religiosa, o que ela é capaz de fazer com o ser humano. Pois bem, diante dessa lenda aqui, o Norman Geisler, como ele é um cristão fundamentalista, ele lê a Bíblia ao pé da letra, ele pensa que isso aqui é um fato real, que aconteceu do jeito que está descrito na Bíblia. Daí ele fazer suas observações. E as observações feitas pelo Norman Geisler em respeito ao que está aqui, ao texto bíblico, essas alegações dele, as explicações dele para isso aqui, causam mais riso para as pessoas do que propriamente o texto bíblico que está aqui. Então vamos lá ver aí o que escreve o Norman Geisler sobre a passagem bíblica que aqui está. Na página 199, ele mostra 5 razões para explicar isso aqui. E você vai morrer de rir agora com as explicações do Norman Geisler. E ele gastou 40 anos, veja bem, não é fácil, hein? 40 anos ele gastou para fazer o livro que aqui está, né? Juntamente com o Thomas Rowe. Então escreve assim o Norman Geisler. Muito bem, são 5 pontos aqui que ele escreve. Aqui em primeiro lugar, o primeiro ponto, aqui o segundo, e depois eu colocarei aí no próximo quadro os outros pontos. Então diz assim o Norman Geisler, em relação ao que aqui está, veja aí. Em primeiro lugar, veja, essa não foi uma ofensa assim tão pequena. O Norman Geisler está dizendo que o Deus hebreu aqui matou 42 jovens apenas porque esses jovens, coitados, disseram ao profeta Eliseu que ele era careca. Sobe, calvo, sobe, calvo, sobe, careca. Então o Norman Geisler está dizendo que essa ofensa aqui não foi tão pequena assim, que isso aqui não foi um motivo fútil. Aí diz ele, porque os jovens trataram Eliseu com desprezo. Como o profeta era a boca com a qual Deus falava ao seu povo, o próprio Deus estava sendo maldosamente insultado na pessoa do profeta. Isso aqui, gente, não é insulto coisa alguma. São jovens, adolescentes, que falam com inconsequência e que
é normal o jovem sempre se referir a alguém que é calvo, né? A alguém que é muito baixo, né? Aos anões, que sofrem muito assim essas brincadeiras, né? As pessoas anãs. Então isso é normal no mundo das pessoas. Então aqui os jovens apenas disseram sobe careca, e nada mais. Não é insulto algum aqui, só mesmo uma pessoa com a mente doente para ficar insultada diante disso aqui. Sobe careca, sobe careca. Isso não é razão para insulto coisa alguma, para ser visto como insulto, como uma ofensa grave, tão grave a ponto de a pessoa matar outra, só mesmo na cabeça de uma pessoa mentalmente doente. Então o Norman Geisler diz aqui que quando os jovens disseram que o Eliseu era careca, sobe careca, os jovens estavam ofendendo também o próprio Deus, porque Deus aqui estava sendo insultado na pessoa do profeta. Veja que loucura! Aqui no texto nada se refere a insultos ao Deus hebreu. O insulto aqui é apenas em relação à pessoa de Eliseu. Sobe calvo, sobe careca, nada mais. Aqui não. O Norman Geisler diz que isso aqui não é uma ofensa assim tão pequena, que essa ofensa realmente mereceu a ação do Deus, que o Deus matou os 42 jovens, entre vários jovens, matou 42, né? Porque apenas eles disseram, sobe careca. Veja que loucura aqui. O segundo ponto de vista do Norman Geisler, ele diz, eles, ou seja, os jovens aqui, não eram crianças pequenas e inocentes. Veja aqui a criatividade do Norman Geisler. Aqui ele vai deturpar o texto bíblico aqui, dizendo coisa que o texto não diz. Ao contrário, o texto diz que rapazinhos, ou seja, jovens, adolescentes assim, inconsequentes, não é? Falaram essa besteira aqui, sobe careca. Diz o Norman Geisler que esses jovens, eles não eram crianças pequenas e inocentes. Veja a criatividade do Norman Geisler. Continua. Eram jovens maldosos. Veja aí. Eram jovens maldosos. Aí o Norman Geisler vai mais ainda além. Comparáveis, esses jovens, às gangues de rua dos dias de hoje. Já está dizendo aqui que os jovens já eram comparáveis às gangues de rua dos dias de hoje. Só faltou aqui o Norman Geisler dizer que esses jovens usavam cocaína, não é? Ou crack. Uma completa maluquice aqui. Então o Norman Geisler está, na imaginação dele, já colocando aqui qualidades, atributos, características que não estão no próprio texto da Bíblia. Ao contrário, o texto coloca a palavra rapazinhos aqui, na forma diminutiva, para dizer que eram rapazinhos aqui, jovens adolescentes, imaturos, inocentes, que diziam apenas sobe calvo, sobe careca, e nada mais. Já o Norman Geisler aqui, aumenta aqui o problema dos jovens. Ele diz que eram jovens maldosos, comparáveis, esses jovens, às gangues de rua dos dias de hoje. Que loucura, não é? E continua o Norman Geisler. Daí, a vida do profeta foi exposta ao perigo pelo grupo. Não foi exposta a perigo pelo grupo. Aqui, o grupo jamais colocou a vida de Eliseu em risco. Não está isso aqui no texto. Ao contrário, repito, o texto diz que eram rapazinhos, querendo insinuar que eram jovens adolescentes inconsequentes, que nessa fase da vida, realmente eles brincam com as coisas, né? Criticam facilmente as coisas. Aqui não está a vida de Eliseu em perigo coisa alguma. Aqui é apenas a ação do Deus aqui, mandando matar, na lenda bíblica, 42 jovens, apenas porque disseram que o Eliseu era careca. É isso aqui o que está no texto. Apenas porque disseram que o Eliseu era careca e nada mais. Aqui o Eliseu não corre risco algum de vida. Isso aqui
é imaginação do Norman Geisler, deturpando mais uma vez o próprio texto bíblico. Daí a vida do profeta foi exposta ao perigo pelo grupo, que era numeroso, pela natureza do seu pecado e pelo óbvio desrespeito que eles demonstraram à autoridade de Eliseu. Então o Norman Geisler está dizendo aqui, de forma irracional, que quando uma pessoa, dependendo do caso, uma pessoa é taxada de careca ou de anã, né? Ah, vai anão, vai anã, vai careca, vem cá careca. Então quando a pessoa é taxada assim, há motivos para que essa pessoa tire a vida aí de alguém, ou então recorra ao Deus hebreu para tirar a vida daquela pessoa. Isso aqui, gente, é de uma ignorância sem fim. Isso aqui mostra de forma impecável, clara, incontestável, que, como dizia o teólogo Rubem Alves aí no vídeo, né? O teólogo Rubem Alves dizia, reportando-se ao filósofo Nietzsche, que quando uma pessoa começa a falar sobre Deus, essa pessoa tem sua inteligência paralisada. E aqui está. Chamar uma pessoa, taxar uma pessoa de calvo, careca, de baixo, de anão, não é motivo algum para que os taxadores, os críticos, percam sua vida, sejam assassinados ou sejam destruídos. Portanto, aqui, dois primeiros pontos expostos aí pelo Norman Geisler. Você vê aqui que ele justifica a morte de 42 jovens apenas porque esses jovens taxaram o profeta Eliseu de calvo. Sobe calvo, sobe calvo. Essa foi a razão aqui de, na lenda bíblica, o Deus hebreu ter mandado duas ursas para destroçarem aqueles 42 jovens, apenas porque eles disseram, sobe calvo, sobe calvo. No direito penal, como mostrei, se isso aqui fosse um fato real e o Eliseu tivesse matado os jovens, apenas porque os jovens disseram, sobe careca, o Eliseu, no Código Penal brasileiro, seria condenado por homicídios aqui múltiplos, vários homicídios. Ele seria condenado por homicídio qualificado, porque matou os jovens por motivo fútil, entendeu? Agora vamos para o outro quadro, mostrando aqui as outras explicações do Norman Geisler. E você aí vai continuar rindo muito. Aqui a primeira explicação, aqui a segunda. Vejamos as outras. Muito bem. Terceiro ponto aqui, terceira observação do Norman Geisler. Ele diz assim, a ação de Eliseu, que aqui está, invocando ao Deus hebreu na lenda bíblica para despedaçar, matar aqueles 42 jovens, dentre outros, a ação de Eliseu teve o propósito, a finalidade de amedrontar os participantes de quaisquer outras gangues daquele momento. Veja que loucura, gente. A criatividade aqui do Norman Geisler. Aqui nada de gangue, aqui rapazinhos, como a expressão diz aqui, rapazinhos, inconsequentes, adolescentes, brincando ali, disseram, sobe careca, e o Eliseu ficou aborrecido, amaldiçoou os jovens, fez oração aí, de forma implícita aqui, fez oração ao Deus hebreu, e na lenda bíblica o Deus hebreu mandou duas ursas, e essas ursas despedaçaram 42 daqueles jovens. Veja que loucura. E o Norman Geisler continua aqui. Se eles quem? Os jovens aqui, os jovens rapazes, se eles não temessem zombar de um honrado homem de Deus como Eliseu, veja que loucura, poderiam ter sido uma ameaça à vida de todo o povo de Deus. Ave Maria, imagine aqueles jovens ali zombando de Eliseu por ser careca apenas. O Norman Geisler aqui diz que já era um perigo para a não propagação aí da palavra de Deus diante de todo o povo daquela época. Veja que loucura. E o quarto ponto aqui, trazido pelo Norman Geisler, diz ele,
diz ele, alguns comentaristas, veja aí, comentaristas, são evangélicos também, alguns comentaristas observam que o que eles clamaram tinham o propósito de desafiar a condição de Eliseu como profeta. Veja aqui a criatividade dos cristãos fundamentalistas. Além de deturparem a Bíblia, eles aí fazem a emenda sair pior que o soneto. Veja aqui, ele está dizendo, o Norman Geisler, que alguns comentaristas evangélicos da qualidade dele observam que o que os jovens clamaram aqui tinha o propósito de desafiar a condição de Eliseu como profeta. Nada disso. Como está aqui no texto bíblico, apenas os jovens rapazinhos, de forma aqui pejorativa, os rapazinhos ali brincando em sua adolescência, disseram apenas em relação ao profeta Eliseu, sobe careca, e nada mais. O motivo é apenas este aqui, nada tem a ver com colocar a doutrina do Deus hebreu aqui no ponto zero, nada, apenas morreram jovens na lenda bíblica apenas porque taxaram o Eliseu de careca e nada mais. Isso aqui não é risco algum para a propagação das ideias do Eliseu. Tudo isso aqui é imaginação dos cristãos fundamentalistas. E pior agora, diz o Norman Geisler, no fundo, ou seja, na verdade, eles, os jovens aqui, estavam dizendo assim, se você é um homem de Deus, Eliseu, por que você não sobe ao céu como Elias? Veja que loucura, gente. Como já afirmou aí o Rubem Alves, teólogo, doutor em teologia, pessoa séria, já falecido, o Rubem Alves já dizia, reportando-se ao filósofo Nietzsche, que quando o homem começa a falar sobre Deus, ele perde ali, ele tem a sua inteligência paralisada. Veja, o Norman Geisler está dizendo que no fundo os rapazes aqui, quando taxaram um profeta Eliseu de careca, no fundo os rapazes aqui estavam dizendo assim, você Eliseu é um homem de Deus, por que então você não sobe ao céu como Elias? Veja que loucura, gente. Veja que loucura. E o quinto ponto, para sacramentar aqui a fantasia do Norman Geisler, no quinto ponto ele diz que quem mandou essas ursas aqui, as duas, não foi Eliseu, que tirou a vida aqui dos jovens, mas o próprio Deus hebreu, que mandou as ursas, e as ursas despedaçaram 42 jovens apenas porque esses rapazes, em sua juventude, apenas brincaram com o Eliseu, dizendo que ele era careca e nada mais. Esse aí foi o motivo pelo qual, na lenda bíblica, as duas ursas mataram aí os jovens, duas ursas aí mandadas pelo Deus hebreu. Diz aqui o Norman Geisler, quinto ponto, não foi Eliseu que tomou a vida deles, dos jovens, mas o próprio Deus. Pois somente Deus, ele, poderia ter dirigido as ursas naquela hora para atacá-los. Então veja aqui, o Norman Geisler, em sua imaginação aqui, no mundo da ilusão em que ele vive, religiosa, além de deturpar o texto bíblico, ele ainda aqui faz uma coisa pior. É aquele velho ditado que diz, a emenda saiu pior que o soneto. Então veja, Deus algum existe, Deus algum tem raiva de alguém, Deus algum salva alguém, nada, Deus algum existe. O que existe é o homem que cria deuses e passa suas loucuras para esses deuses. E aqui está o exemplo. Vamos terminar o vídeo com a palavra de Rubem Alves, dizendo aí, reportando-se ao filósofo Nietzsche, que quando o homem começa a falar sobre Deus, sua inteligência fica paralisada. E você está vendo isso aqui de forma bem simples, né? Principalmente nessa série. E além disso, vou também mostrar o que diz o Kennedy Litaif sobre essa série aqui do Norman Geisler.
Kennedy Litaif, participa aí de minha página no YouTube, reside em Manaus, né? E sempre escreve aí coisas maravilhosas. Portanto, vamos lá. Muito obrigado. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Norman Geisler, Kennedy Litaif. Norman Geisler, teólogo fundamentalista cristão, é somente mais um espertalhão fazendo contorcionismo para dar veracidade à crença dos fiéis religiosos, pois no fundo ele sabe que essa ideia é inverossímil e fictícia. Ao fazer isso, mantém escravos os analfabetos de conhecimento, induz a família religiosa a propagar uma mentira travestida de verdade e infere poder inquestionável aos pastores de sua igreja. Os interesses privados sobrepujam o coletivo, gerando ganância devoradora de escrúpulos e mazelas sociais. Em suma, o poder e o dinheiro estão visceralmente entrelaçados.